Fala pessoal, estamos de volta. Que live incrível! Se você não assistiu a live que eu acabei de fazer com o pastor Alexandre é um grande amigo. Ele mora aqui na região de New England, nos Estados Unidos, bem pertinho da minha casa. Pastor de uma igreja maravilhosa aqui na região de Boston. E foi demais. A gente bateu um papo sobre o poder que existe na oração. Nós falamos um pouco sobre o poder que existe na resiliência nesse período que nós estamos vivendo, para nós sermos resilientes, porque Deus está nos preparando para a promessa. E a terceira coisa que ele falou sobre relacionamentos. Então, se você está chegando agora, se você não assistiu a live que eu acabei de fazer anteriormente, você precisa assistir, porque foi demais. Não agora, porque agora a gente está começando mais uma live. Eu estou chamando daqui a pouco o meu convidado, meu grande irmão, e a gente vai conversar um pouco sobre aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem falado, e você fica com a gente, manda para Monstro Sagrado. Deus abençoe, Lipe. Tamo junto, galera conectada aí. Deus abençoe. E é isso aí. Glórias a Deus pela vida de todos vocês. Vou chamar meu convidado, mas quero reforçar, se você perdeu a live anterior, entra daqui a pouco, quando terminar essa live, no meu perfil, e você pode assistir a live com o pastor Alexandre. Foi demais. Nós falamos sobre o poder da oração, o poder da resiliência e o poder dos relacionamentos. É isso aí, galera. Vai convidando os amigos aí, porque agora vai ser porção dobrada com esse meu brother aqui que tá chegando. Se prepara para porção dobrada. Prepara o café aí. Vai ter café, Roberto. Viveris! Buenos días, hermano. E aí, Rafa? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Pessoal, a live não vai ser em espanhol, mas vai ser em línguas estranhas. Então se prepara aí que o manto vai ser forte. Só tu, hein, Felipe, fazer eu me acordar de madrugada, cara. Que horas são aí, Rafa? 10 horas. 10 da manhã, né? Ô, Rafa, quero fazer uma pergunta para você, para a gente já começar essa live. Como que a tua rotina mudou? Já quero começar já pegando Bora. pesado já. Me fala um pouco sobre a tua rotina antes e agora, durante esse período. Boa. Pra minha rotina, eu já tinha... Tá ouvindo? Oi, pode repetir? A minha rotina, Felipe... Oi, filho, tudo bom? Tem alguém aí? Quem é? Pergunta o que é, que o pai tá ocupado, tá? Resolve aí, Martim. É o Martim daqui de casa. A minha rotina, ela não mudou muito por conta de que eu já tinha recebido uma palavra do Senhor para ficar em casa, né? Então, eu já estava meio que... 2019 inteiro, eu reposicionei, viajei bem menos. E aí estava bem mais em casa. 2020, agora eu achava que a gaiola ia abrir. E eu ia viajar o planeta e tal. E Deus, no começo do ano, eu fui para 3 dias de oração aqui numa montanha, no Colorado. E o Senhor disse que a transição não havia acabado, né? O planeta está em transição, a igreja está em transição, os homens de Deus estão em transição. E toda transição requer reposicionamento, né? E eu já venho nesse processo. Então, nesse processo, a minha rotina já vem mudando bastante. Mas dentro dessa condição atual de quarentena, minha rotina mudou mais a questão dos horários, né? Porque eu estou dormindo um pouco mais tarde, porque antes da quarentena eu tenho que acordar 6 da manhã para levar as crianças na escola, aí deixo eles na escola e vou para o IHOP toda manhã, né? Então minha rotina pela manhã eu acordo, levo eles e vou para a sala de oração e fico de 8 a meio-dia na sala de oração no IHOP. Depois de meio-dia eu vou almoçar, pego as crianças na escola, levo
a mais velha para o balé, aí depois levo mais no meio para aula de bateria. Essa é a minha rotina, né? Eu até brinquei na última agenda que eu fui pregar, eu falei para as pessoas, ó, vocês são muito privilegiados de me ter aqui, porque eu sou muito importante, né? Minha agenda é muito ocupada nesses últimos 2 anos. Então vocês levantem as mãos para o céu de ter um pregador que nem eu aqui, porque segunda eu estou levando menino para o balé, terça aula de bateria, quarta reunião na escola. Então a minha rotina tem sido essa. E agora mudou um pouco, porque eu tenho a condição de dormir um pouco mais tarde. Eu sou noturno, né? Então eu gosto de dormir tarde. E como eu não estou com essa obrigação assim de nem posso ir para a sala de oração, porque está fechada, né? O IHOP está funcionando só. O grupo que vai tocar na sala está revezando, 10 pessoas no máximo. Aí eu posso dormir um pouco mais tarde, orar um pouco de madrugada. E aí Boa. foi basicamente isso que mudou. Mas no resto eu estou em casa. Boa. Rafa, assim como você falou aí, quando você, nas Ó o Igor, ó ministrações, o você Igor. fala... Ó o Que Igor, legal. não atende o telefone e fica se metendo aqui, ó. Ó, uma coisa, pessoal, que o Rafa acabou de compartilhar sobre as igrejas que ele vai ministrar. Conheço o Rafa já tem um tempo. O Rafa, a gente pôde ministrar em alguns locais juntos. E da mesma forma que você fala, Rafa, nas igrejas, eu quero agradecer aí por você ter aceitado o convite. Quero compartilhar com o pessoal que você está assistindo aqui uma live que realmente pode mudar a tua vida. Rafa é um grande homem de Deus, tem sido um instrumento forte na minha vida. O Igor quer ganhar aqui o crédito que foi ele que apresentou o Rafa para mim. Isso é verdade. São as conexões. E eu quero agradecer, Quem Rafa, apresentou foi Jesus, o Espírito Santo. Dá crédito para homem, não. É porque o Igor tá solteiro, Rafa. Ele tem que aparecer nas lives. Eu não tô nem sabendo, não, que ele conversa comigo. Ah, não? Não, ele me apresentou para ti e sumiu. Só um minuto, Felipe. Quem Mas é? pessoal, brincadeiras à parte. Fala para ti que eu tô numa live, tá? É o seguinte, o Rafa, ele é um grande amigo. Ei, eu dei uma pausa pra aqui, gente Felipe. Conversar. Felipe, dei uma pausa aqui, porque o Corvo tem trazido carne e pão aqui na porta, né? O Corvo, que antigamente Elias tinha um corvo, né, que levava mantimento. Aqui, Jesus mandou ficar dentro de casa e as coisas ficam chegando na porta ali. Aí eu tive que parar aqui porque o mantimento tá chegando, o corvo chegou para trazer o mantimento. Então, ó, eu comecei a live. Eu nem comecei orando, por quê? Porque a gente já está no espírito. Então, para quem está entrando aí, eu já tenho aqui como já um entendimento que já entrou já ungido. Então, não tem que orar para a gente começar a live. Ela já começa a fluir já. Eu não entro na live. Então, eu não entro na live para adorar, eu entro adorando, né? Errava. Ô, Rafa, eu perguntei sobre a questão da rotina. Então, a minha pergunta é proposital para o pessoal de casa entender que as mudanças de rotina que você tem, elas são baseadas nas decisões que você tomou. Boa, isso aí. Então você toma decisões e isso vai afetar várias áreas da tua vida nas decisões que você tomou. Então o Rafa, ele falou, a minha rotina não mudou tanto, só a questão dos horários, porque eu recebi uma palavra de Deus. E aí vem a importância de você estar sempre alinhado. Então tem muita gente que está passando dificuldade nessa quarentena, nessa mudança drástica da sociedade, porque não estava alinhada. Concorda comigo, Rafa? É porque só pode te parar o que te movimenta, né? Se é a terra que te movimenta, a terra para, você para. Se é a economia que te movimenta, se é dinheiro que te movimenta, acaba dinheiro, você para. Mas se você é movido pelo céu, pela eternidade, você não para, cara. Muda o ambiente, mas não muda o propósito.
Não, Igor, ninguém vai salvar, não. Se você quiser, você fica aqui. Daí, Você fica aqui. Rafa, baseado no que você está falando, então tá. Então, a partir de hoje, eu entendendo que as minhas decisões, elas vão gerar mudanças que podem interferir aquilo que Deus tem para minha vida, eu tenho que ser, então, extra careful, então eu tenho que ser cuidadoso para tomar decisões que são alinhadas com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque se eu estou alinhado, aquilo que acontece lá fora não afeta a minha vida, porque eu tenho aqui a conexão, e consequentemente, se eu estou alinhado, a provisão, aquilo que eu preciso, principalmente em meio a situações que nós estamos vivendo agora de escassez, de necessidade, de crise financeira, elas não vão me afetar. Por quê? Porque eu estou alinhado. E se eu estou alinhado com o propósito, dentro do propósito tem a provisão. E aí, na prática, você está compartilhando com o pessoal a consequência da tua decisão lá atrás. Então, assim, totalmente. Você compartilhou que você subiu lá no monte, por 3 dias você orou para se preparar para um tempo como este. Orei e assim, vale a pena ressaltar que quando eu voltei desses 3 dias, eu voltei com aquele versículo famoso, né? Aquele versículo assim, o homem faz planos, mas a frustração vem do Senhor. Segundo a linguagem atualizada do Rafael Conrado, né? Porque Deus é especialista em frustrar os teus planos. Mas a frustração que vem de Deus, ela é uma frustração perfeita, é uma frustração gostosa, é uma frustração, cara, que dá um choque. De repente você toma um choque, mas de repente vem aquele gozo, aquela paz, sabe? Eu já estava com agenda para o mundo inteiro, com agenda para Japão, para Europa, para Israel, né? Eu já estava assim, com o meu espírito turbinado para voar. E o Senhor disse, a transição não acabou, fique em casa. Esse negócio de hashtag fique em casa, foi Deus que deu desde janeiro para mim, já está entendeu? Desde 2019, Deus já fez isso aí. Uau. Fique em casa. Porque assim, Felipe, eu quero fazer uma pergunta aqui para o telespectador, né? O meu irmão e minha irmã que vai assistir essa live, quero deixar uma pergunta que eu recebi há uma semana atrás. Eu gravei um podcast para uma grande amiga, ela me ligou daí de São Paulo e ficou conversando, gravando um podcast. E ela me fez uma pergunta, cara, que mexeu muito comigo. Eu quero fazer para você, Felipe, e para você que está assistindo. Se você, Felipe Borges, e você, irmão que está assistindo, pudesse aconselhar o Felipe Borges em 2009 para entrar em 2010. Oi, filho. Filho, deixa que o pai guarda, tá? Obrigado. Vem cá, dá um oi pro tio Felipe, ó, para pessoal. Olha lá. Dá um oi. Esse aqui é meu... Tudo bom, Saulo? Esse aqui é meu profeta, cara. Que é meu profetinha. Vai lá. Saudades. Ele não te ouviu, não, que eu tô com fone. Aí o que acontece? Se você pudesse aconselhar o Felipe Borges há 10 anos atrás, o que você diria para ele? Qual o conselho que você diria para o Felipe Borges há 10 anos atrás, na transição da década de 2009 para 2010? Quais seriam os conselhos? Eu recebi essa pergunta, cara, e eu fiquei impactado, porque isso trouxe muita coisa boa, sabe assim, caraca, velho. Eu até escrevi aqui, a irmã me perguntou, eu fui pego de surpresa, a gente foi debatendo, e olha os conselhos que eu dei, eu quero te falar, né, para abrir a tua visão aí e para as pessoas. Primeiro, Rafael Conrado, viaje menos. Gaste mais tempo com a sua esposa. Primeiro com Deus, com sua esposa e com seus filhos. Para quem tem filho, né? Depois, ore mais. Entendeu? Não busque fama. Deixe que a fama te busque. Porque existe... O problema não é a fama. O problema é a fama sem propósito. É a fama sem missão. Eu não sou contra ser famoso. A fama, Rafa, é a plataforma para servir o propósito, né? Claro. Então, não a existe... fama sem propósito.
não existe problema em ser uma pessoa famosa. O problema é você fazer da fama o propósito. Opa, o problema é você fazer da fama. E outra coisa, Felipe, para você ser influente, você não precisa ser famoso. Uhum. Entendeu? Essa é uma cultura muito ocidental, cara, de liderança ocidental. Uhum. Entendeu? Tem gente que acha que para ser influente precisa ser famoso. Entendeu? Então, Jesus era famoso, a fama de Jesus corria toda parte. Mas a fama de Jesus levou ele para a cruz. A tua tá te levando para onde? Essa é a questão. A fama de Jesus levou ele para o propósito, para a cruz. A tua fama tem te levado para onde? Hoje a fama está matando mais profeta do que a perseguição. Entendeu? O diabo hoje, ele não arma cilada para profeta, ele dá fama para eles. Entendeu? Satanás, ele dá fama, porque quando ele não consegue te parar, ele te empurra. Entendeu? Então, amigos, como você falou, o reposicionamento meu é baseado numa palavra que Deus me deu. Não em cima dos meus desejos, em cima dos meus sonhos e dos meus planos. Não, cara, os meus sonhos... Cara, eu cheguei a uma conclusão. O pessoal pergunta, cara, qual é o teu plano? Não tem mais plano não, velho. O meu plano é fazer a vontade do meu pai, porque esse era o plano de Jesus. Entendeu? O meu plano é fazer a vontade do meu pai. Ah, você não deseja construir. Cara, tudo isso, os meus desejos, eles são cativos. Eles estão atrelados ao propósito eterno de Deus para minha vida. Quanto mais eu conheço o coração do meu pai, quanto mais eu me alio com o coração dele, cara, mais eu abro mão de mim mesmo. Mais eu abro mão dos meus sonhos. Né? É natural, né, Rafa? Eu tô apaixonado, cara. Você vai se apaixonando. Você vai. É que nem aquela música antiga lá, né? Música do Trazendo a Arca, né? Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas, né? Estou apaixonado, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Já ouviu essa? Não. É antiga. Então, quanto mais você se apaixona pela glória de Deus, quanto mais você se relaciona com a face de Jesus, quanto mais você conhece a beleza dele, o coração dele vai sendo derramado sobre a tua vida, cara, você vai... Nada mais faz sentido. Entendeu? Nada mais faz sentido. Tudo que faz sentido agora é alegrar o coração dele, porque a alegria dele é a minha força. Então, cara, como é que você tá tão tranquilo num momento de crise, de caos, de pandemia? Como é que você tá? Cara, eu tô feliz, eu tô no paraíso, Felipe, eu tô no paraíso, velho. Pessoal, tu tá entediado. Eu entediado, velho? Eu tô no melhor lugar do planeta Terra, cara, minha casa. Entendeu? Então, tipo assim, eu tô curtindo o momento. Eu tô curtindo o momento que Deus preparou para mim. Então, quando você anda desalinhado, você desespera. Quando você não contempla, você não proclama. O problema é que as pessoas elas insistem em ficar no átrio. E o átrio, cara, é lugar de petição. É lugar de ansiedade. Você tem que entrar no santo, participar na comunhão ali, né? Ser lavado na pia e depois entrar no santo dos santos para contemplar. E quanto mais você contempla, Salmo 27,4. Salmo 27,4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa, essa casa, esse ambiente. Davi está falando do ambiente de glória. Eu posso habitar nesse lugar todos os dias. Para quê? Para aprender, para contemplar no seu santo, para contemplar sua formosura e aprender no seu santo templo. Ou seja, quanto mais eu contemplo, mais eu aprendo dele. Entendeu? Então, eu acredito que é um chamado nesse tempo. Rafa, eu acho que essa é a chave para quem está assistindo, porque assim como a palavra diz, que como um espelho nós o contemplamos e nós somos transformados. E 2 Coríntios 3, né? 2 Coríntios 3. Quanto mais tempo você passa na presença, mais você se conhece. Então, assim, uma das maiores crises hoje que a humanidade passa é a crise de identidade, não sabe quem é. Segunda crise é não só apenas não sabe quem é, mas não sabe
o porquê de estar vivo. Qual que é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? E essas duas crises, Rafa, eu creio que essas duas crises, eu creio que são as crises que nos levam para o caminho do desalinhamento. Porque se você não sabe quem você é, essa falta de identidade, você não entende de onde você veio, você não entende como você foi formado, o propósito que existe por trás de quem você é e, consequentemente, a missão. Então, quando você não tem missão, qualquer ventinho que vem vai te apontar para uma direção e daí você fica perdido, você não constrói nada, você não vive nada. Então, eu creio assim que tem muita gente que está desesperado hoje nessa quarentena. Por quê? Porque não sabe quem é e porque não sabe qual que é o propósito. E eu vou ainda mais lá atrás, porque não teve tempo de intimidade com o pai, que não conseguiu entrar no Santo dos Santos. Porque quando você tem esse relacionamento, é impossível você ser atingido por uma crise natural, porque você está alinhado. Então aí eu pergunto, por exemplo, o Rafa, como é que funciona aí? Então quer dizer que você não viaja, mas você é um pregador itinerante. Você... Agora, Felipe, eu quero deixar bem claro aqui, assim, bem claro mesmo, que não é que... Ah, cara, você aconselharia o Rafael de 10 anos atrás a não viajar, então você é contra viajar? De jeito nenhum. Eu sou contra viajar no tempo errado. Porque há 10 anos atrás, eu quase perdi meu casamento por causa do ministério. Entendeu? Eu abandonei minha esposa, literalmente. Eu saía quarta-feira. Durante 2 anos eu fiz isso, Felipe. Olha se é coisa de gente normal. Eu saía de quarta-feira e eu era um líder num ministério. Eu era líder de um ministério ali em Fortaleza, de aproximadamente 3.000 pessoas. Né? Eu era o líder de adoração da igreja. Então, todo domingo eu ministrava adoração no culto de domingo. Então, eu viajava quarta, chegava domingo do aeroporto para o culto. Segunda, eu tava descansando, terça arrumando mala para viajar, durante 2 anos. Eu não vi a minha filha mais nova começar a andar, dar os primeiros passos. Eu não vi. Então, tipo assim, Eclesiastes 3 fala, Eclesiastes capítulo 3 é uma chave para essa geração e para a igreja. Se você quiser abrir aí, abre Eclesiastes 3, leia, releia e releia de novo. Entendeu? Ele começa dizendo, ó, para tudo existe um tempo, para todo debaixo dos céus, para todo propósito debaixo dos céus. Ou seja, tempo e propósito, eles estão conectados. Então, se você quer cumprir propósito fora do tempo, você não cumpre o propósito. O Rafa, entendeu? Baseado no que você está falando, se eu pudesse, que nem você perguntou, se você pudesse voltar atrás e dar conselhos, se eu pudesse voltar atrás e dar um conselho para mim, nessa questão baseada em tempo, em discernimento dos tempos e estações, aquilo que os filhos de Sacar faziam, eu falaria para o Felipe, recém-casado, gaste 1 ano sem viajar. Esse seria o conselho para mim. Até mesmo é bíblico. Para o primeiro ano de casamento, primeiro ano de casado, você investir no teu casamento, construir. Então, para quem está assistindo aí, você é solteiro, você está noivo, eu quero deixar esse conselho para você. Ore e pergunte para Deus sobre essa questão. Aí os pregadores, os itinerantes, como você fala, que eu não sou itinerante, eu sou um edificador, né? O itinerante passa levando, o edificador passa construindo. O conceito que se virou de itinerante é muito ruim. Então, o problema não é viajar, esse é o primeiro ponto. Igor. O Igor falou assim, mas aí você não iria para a Europa comigo. Mas o que eu quero dizer, eu não estou falando assim para você não ficar 1 ano em casa. O que eu estou falando é, quando eu casei, Rafa, eu e a Ângela, a gente viajava... É a prioridade. Quinta, sexta, sábado e domingo. E domingo tinha que pegar o voo às 4 da manhã para estar nos 4 cultos que tinha na igreja, direto. E era todo final de semana. E nisso, né, por conta dessa intensidade, a gente não conseguiu se fortalecer na comunidade, a gente não conseguiu desenvolver amizades com outros casais,
a gente sim fazia obra e a gente, nossa, estamos indo muito bem. Deus está usando, glória a Deus. Mas, Porém, a Felipe, sabe qual é fundação... o maior inimigo? O maior inimigo, escuta essa, irmão. O maior inimigo do propósito são os resultados. As pessoas pensam que porque está dando certo é o que é certo. Nem sempre porque deu certo é o certo. Abraão fez um filho e Agar. Responda para mim, era o certo? Ah, não, mas nasceu o filho, tá aí, ó. Uau! Ismael. Ó, glória a Deus, aleluia. Deu certo. Até hoje existe consequência, né, Rafa? Até hoje. Porque decisões... escreva essa frase, irmão. Escreve essa frase e bota na geladeira. Bota na geladeira. Não precisa botar meu nome, não. Pode tomar posse dela e pega para a tua vida. Decisões erradas, consequências irreparáveis. Ok? Decisões erradas, consequências irreparáveis. Ah, Davi foi um homem segundo o coração de Deus e pecou. Beleza. Mas estude as consequências do pecado de Davi. Estude as consequências. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte. Chegou o tempo de se alinhar com o coração de Deus para nós decidirmos de acordo com o propósito dele, o tempo e o modo. Propósito, tempo e modo, Felipe. Propósito, tempo e modo. 2 Samuel capítulo 6, Davi vai buscar a arca na casa de Abinadab. Coisa linda. É legal fazer isso. É lícito. Era vontade de Deus que a arca fosse trazida para Jerusalém. Porém, Davi não se alinhou com o modo. Ele vai buscar a arca de Deus e bota num carro de bois. Como muitos líderes estão fazendo. Eles querem acelerar o processo. Entendeu? Botou a arca num carro de boi, 30 mil pessoas festejando. 30 mil. Mas festa na terra não quer dizer festa no céu. Sabe o que aconteceu? A festa virou funeral. Porque quando eu não estou alinhado com o modo, com a forma de Deus, são 3 coisas, cara, que eu tenho que tomar cuidado. Propósito, tempo e modo. Uau. O que, como, quando. Ok? Muito forte. Então não adianta, cara. Fala. E de forma prática, tudo isso é fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Totalmente, cara. Tudo isso, aí, porque... Quando Davi volta e vai estudar e vai se relacionar com Deus, ele entende, depois de 90 dias, ele volta para buscar a arca da maneira correta. Porque a pergunta de Davi, para você que está me ouvindo que errou, ninguém quer trazer condenação. Eu quero que você faça a pergunta que Davi fez. Quando Davi, a arca tombou, os bois tombaram, e usar, depois estude, 2 Samuel 6, Uzá, filho de Abinadab, tocou na arca, o cara morreu, Davi ficou desesperado, mas ele não deixou o desespero tomar conta dele. Ele para e diz, como trarei eu a arca do Senhor para a cidade? Como? Ele vai se alinhar. Ele volta, fica 90 dias se alinhando, buscando, estudando, pesquisando e descobre a maneira correta. Daí então, ele traz a arca para Jerusalém, matando a cada 6 passos bois e carneiros cevados. Então, assim, não é condenação para você. Ah, não, você... Porque... Não, só volta. Diz. Porque o problema não está no erro, né, Rafa? O problema está em persistir no erro e não querer a mudança. E outra que é coisa, o arrependimento. Filho, outra coisa que tu falou aqui, que, assim, só para trazer clareza, tu falou crise, né? Que a crise... Ah, não, que a crise vai A crise vai fazer você recuar. Tem 2 coisas que a crise pode fazer: te parar ou te acelerar. Porque a palavra crise, ela vem do crisalidar, que é o processo que a borboleta, né, que a lagarta passa no casulo para se tornar borboleta. Essa palavra crise vem de crisalidar, vem desse processo. Então, o teu posicionamento no casulo, na crise, né, crisalidando, tuas decisões, o teu posicionamento vai definir se você vai voar ou vai morrer. Então, a crise, ela é uma oportunidade para você alçar voos mais altos. Se você entender, se você se posicionar, que isso não é para te matar, é para te dar asas. É verdade. E, Rafa,
uma coisa que eu estava meditando, o Augusto Cury fala que os inteligentes aprendem com os próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. E eu quero ser um sábio. Eu não Na quero ser realidade, apenas... o Augusto Cury deve ter escutado o Rafael Conrado, né? Porque eu sempre falei, são 3 tipos de pessoa. O burro, eu falei no jeito cearense, né? O Augusto Cury é mais eclético, o cara é mais, né? Eu sou lá do Ceará, irmão, lá da favela. Então o que acontece? Eu falei, cara, existe o burro, o inteligente e o sábio. O burro nunca aprende. O burro nunca aprende. Você dá pancada nele, nunca aprende. O inteligente aprende apanhando. O cara apanha, opa, aí ele aprende. O sábio, ele aprende com a pisa que o outro levou. Então o sábio, ele é um contemplador. É. O sábio ele contempla e ele observa e ele aprende contemplando. Ô, Rafa, e daí eu começo a entender, porque eu vou compartilhar aqui algo bem interessante. Eu já tenho uma semana, e a gente conversou um pouco sobre isso, já tem uma semana que eu não paro de pensar na vida de Moisés, de que o cara era fiel a Deus, ele falava com Deus face a face, mas por conta de um vacilo, o cara não entrou na Terra Prometida. E eu comecei a orar falando, Deus, eu me arrependo que ficou para trás, e mais do que nunca, eu quero ter um zelo no meu coração que nem 1 milímetro eu saia da tua vontade, porque eu não quero perder aquilo que o Senhor tem para minha vida. E é interessante a gente analisar isso e a gente entender por que a Bíblia nos passa tanta sabedoria. É porque quando nós lemos a Bíblia, nós analisamos a vida de Davi, por exemplo, que nem você compartilhou, nós analisamos a vida de Moisés, grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas, mas é interessante nós vermos que mais de 70% dos homens e mulheres que a Bíblia relata, que vieram antes de nós, eles em algum momento, eles falharam na missão, eles vacilaram no processo. E eu creio que a Bíblia, ela passa sabedoria, por quê? Porque eu, Felipe, eu quero aprender e eu quero desenvolver sabedoria não vacilando nos processos que Deus tem me confiado, mas aprendendo com aqueles que vieram antes de mim, analisando os erros dos outros e orando, Deus, eu não quero cometer o mesmo erro. Então, na Bíblia, a gente começa a analisar tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, alguém já viveu, alguém já falhou, e eu consigo aprender. Então, por isso que você está assistindo a gente, você tem que ler a Bíblia. E uma das coisas que eu começo a pensar aqui, por exemplo, tem muita gente, Rafa, com crise agora nesse momento, tá desesperado porque não tem provisão financeira. Eu quero usar esse tema. Você que está assistindo a gente, se você está passando por dificuldade financeira na tua vida, esse momento é para você. Eu começo a analisar o povo no deserto, desesperado porque não tinha o que comer, então não tinha recurso. E daí Deus, ele vai lá, em todo momento ele traz a provisão. Hoje você, Rafa, como é que você vive a provisão de Deus e como é que você pode liberar aí chaves para o povo parar de passar estresse à toa, porque Deus é o nosso provedor. Então, se Deus é o nosso provedor, por que a gente então passa por tantas crises e desesperos por conta da parte financeira? Então tá. Hebreus fala que o justo viverá pela fé. Ok? Pega essa palavra, irmão. O justo viverá pela fé. Ah, pastor, a fé alimenta? A fé traz comida? A fé traz. Esse é o grande problema. Quando eu escuto a palavra fé, quando você escuta a palavra fé, e se você é um justo, pratica justiça, né? Primeiro, Davi diz, né? Não sou eu que falo, é Davi que fala que ele ele foi novo, agora ele era velho. Ele falou isso já na sua velhice, mas ele nunca viu o justo nem a sua descendência mendigar o pão, ok? Então tá. E o justo vive pela fé.
Então, quando eu falo a palavra fé, o que é que vem na tua cabeça? É eu Porque no crer naquilo decorrer... que eu não vejo, é eu confiar, é eu depender. Pronto. E você que está ouvindo, os comentários não estão mais aparecendo aqui, não. Parou, foi? Acho que é só para mim que parou. Eu queria ver o que, é que as pessoas eu queria ver, queria que você escrevesse aí. Quando eu falo fé, o que é que você pensa? Vamos adiante. Uhum. Fé, Felipe, a palavra fé ela foi distorcida no decorrer dos anos pela religião, entendeu? Pela religião. Quando nós falamos fé, geralmente a pessoa fala em conquista, em Uhum. vitória, em milagre, entendeu? Use a Uhum. fé, meu irmão, use a fé. Não, cara, eu não uso a fé para comer. Eu não Uhum. uso a fé para conquistar coisas, para comprar um Uhum. carro novo, uma casa Uhum. nova, para minhas finanças aumentar. A É fé a é para... mentalidade do eu posso, eu quero e eu vou conseguir, né? Pronto. Então, aí você está chegando onde eu quero. Mas o que é que eu quero que você entenda de uma vez por todas? De uma vez por todas. A fé é uma ferramenta da creram, ok? Então nós somos uma Ô, Rafa, geração. Rafa, Rafa, Fala, fala, tô travou, ouvindo. travou. Você vai ter que repetir. Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Você tá no 3G aí ou você tá no Wi-Fi? Cara, eu saio e entro porque tava dando. Voltei pro 3G, voltei pro Wi-Fi agora. Tá. Repete aí porque Tá, travou. tá me ouvindo? Tá. Então o que acontece? A fé é uma ferramenta dada por Deus para o relacionamento, entendeu? Para que haja uma conexão e um relacionamento se aprofunde. Então, sem fé é impossível agradá-lo, sem fé é impossível conhecê-lo, ter intimidade com ele sem fé. Não tem como, entendeu? Então vamos para aí. E o justo vive pela fé. Então, que caia por terra o conceito da fé para barganhar, da fé para conquistar. Isso é um conceito distorcido de fé. Ah, Rafael, você não está dizendo que eu não tenho que ter fé para orar pelo enfermo e ele ser curado? Sim. Só que o princípio da fé Hum, hum, hum. Rafa, tá travando. Será que você não consegue um outro lugar aí da casa com mais. Rafa, travou tudo aí. Oi, oi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui você, e daí você entra de novo. Tá bom. Pessoal, continua com a gente aí. O Rafa tá voltando.
e tá fluindo aqui. Com certeza essa live tá te edificando e vai te edificar mais ainda. Então fica com a gente aí. O Rafa estava compartilhando sobre a fé ser, na verdade, uma ferramenta do nosso relacionamento com Deus. E uma das coisas assim que Deus colocou no meu coração é a fé que Moisés ele tinha. E eu quero compartilhar com vocês a palavra em Hebreus, no capítulo 11, versículo 23, fala: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ou seja, pela fé, Moisés, ele preferiu, ao invés de se envolver com o povo no Egito e praticar as mesmas práticas do povo que ele cresceu junto, ele decidiu focar no relacionamento. Ou seja, a fé é essa ferramenta aí para nós nos relacionarmos com Deus de uma forma mais íntima e prática. E na vida de Moisés foi dessa forma. Moisés, ele preferiu o relacionamento com Deus do que as regalias da vida que ele tinha por ter nascido e ter colocado naquele rio pela mãe e crescer com a família do faraó. Ô Rafa, é interessante você estar compartilhando sobre a fé ser essa ferramenta de não uma ferramenta de barganha para conseguir as coisas, mas sim uma ferramenta para nós nos relacionarmos com Deus de uma forma muito mais íntima. E eu estava lendo aqui Hebreus, no capítulo 11, no versículo 24, a palavra fala: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ou seja, Moisés ele tinha a opção de usufruir das regalias da criação que ele teve. Pela fé ele perdeu as regalias. Ele poderia ter o carro do ano, ele poderia ter a provisão, ele poderia ter os privilégios, mas pela fé, ele preferiu, ao invés das bênçãos, o abençoador. Não, vamos mais longe, vamos no pai da fé. Vamos no pai Abraão. da fé, né? Quem é o pai da fé, gente? Não, pastor, mas Abraão e papapá, pronto. Pela fé. O próprio, quando Hebreus fala na galeria dos pais, né? Na galeria dos heróis da fé, cita vários homens e Abraão está lá. Só que quando Abraão... eu quero que você entenda qual foi o ato de transição para Abraão ser chamado pai da fé. Alguém arrisca dizer? Houve um momento, porque o nome dele era Abrão. E Deus passou a chamar ele de Abraão, né? Então, Abrão, pai exaltado, Abraão, pai de multidões, né? Então, qual foi a atitude de Abraão que transformou ele no pai da fé? Foi quando ele leva Isaac para o monte para ser sacrificado. Então tá, pela fé. Agora, o que é que levou Abraão a levar o menino para morrer? Para matar o filho, para entregar o filho? Foi a mesma fé de Deus. Parece heresia, tá, irmão? Parece heresia. Então, se você quiser chamar de heresia, chame, mas você tem que andar na fé de Deus. Por isso que o conceito de fé não é para conquistar. Deus precisa ganhar o quê? Ele é o dono do ouro. Abacuque, né? Na realidade, Ageu 2 diz que minha é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é dono de tudo. Mas a fé de Deus é para se relacionar com o homem. A fé de Deus, o conceito de fé é relacionamento, não é conquista. Então, Abraão, pela fé, entregou o seu filho,
foi sacrificar o seu filho. Não, ele não matou, ele matou. Abraão matou o menino, o coração já estava morto, já estava entregue, já estava resolvido. Mas por que Abraão fez isso? Para ganhar coisas, cara? Não, porque ele conhecia tanto a Deus, cara, que ele era tão amigo de Deus. A fé de Abraão era tão violenta no conhecer Deus, que Hebreus fala que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o menino, velho. Então ele diz, cara, eu conheço esse Deus, cara, ele é meu amigo, ele tá pedindo isso. Eu não tô entendendo nada, a fé não entende, a fé não vê, cara, a fé sabe. A fé conhece. Então eu não vejo, eu não entendo, mas eu conheço o meu pai. E pela fé eu me movo, cara. Pela fé eu me movo. Então Abraão, que é o pai da fé, antes de Isaac, ele não era o pai da fé. Aí quando ele vai matar o menino, depois você estuda pra gente ganhar tempo aqui, ó. Quando ele vai sacrificar o menino, Deus brada. Deus diz, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Aí eu te pergunto, Felipe, aonde estava a onisciência de Deus nessa hora? Deus não sabia? Um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus não sabia que Abraão ia fazer aquilo, que ele ia até o fim? Sabia, cara. O que é que Deus está dizendo? Abraão, agora todos saberão, cara. A tua fé revela o teu caráter, revela a tua obediência, revela, sabe, no tempo de crise, Abraão, que tu não me abandonou, cara, que tu preferiu confiar em mim, nas minhas palavras, do que no teu sentimento pelo teu filho. Você não colocou nem o teu filho, Abraão, no nosso relacionamento, no meio, cara. Todos saberão. Naquele tempo, naquela hora, o inferno ficou sabendo quem era Abraão, cara. O inferno ficou sabendo quem era Abraão. Os anjos ficaram sabendo quem era Abraão. Abraão ficou sabendo quem era Abraão. Porque Deus já sabia. Mas as situações que Deus permite você passar, revela quem é você. Revela para o inferno quem é você. Revela para os céus, para os anjos quem é você. Então, pela fé, pelo nível de relacionamento com Deus, os homens saberão, os demônios saberão, os anjos saberão, você saberá. É igual o deserto, Deuteronômio 8. Te levei para o deserto para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração. Não é Deus que não sabe, é você, meu querido. O deserto revela você para você mesmo. É verdade. O deserto são 3 coisas que revelam o caráter de um homem, Felipe: dinheiro, poder e deserto. Dinheiro, poder e deserto. Então, só para fechar o raciocínio, a fé. Ah, Rafael, como é que você está vivendo? Pela fé. Porque eu conheço meu pai. E aí a fé e o conhecer o meu pai tira toda a avareza. No tempo de crise eu estou semeando ainda no tempo de crise. Cara, você tem que juntar. Não, meu irmão, eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que eu tenho. Eu sou um provedor, eu não sou um consumidor. Eu sou um provedor. Então, no tempo de crise, eu semeio. Eclesiastes, capítulo 8. Depois estude. Tempo de crise é tempo de semear. Tempo de plantar, porque tu não sabes o mal que vai está por vir sobre a terra. Rafa, eu tô passando dificuldade nesse período. Eu tô no meio da... Eu sou um dos mais afetados na crise. Eu olho ao meu redor e não tenho nada para... Como é que eu vou semear se eu não tenho? Eu acho que essa mentalidade, ela é muito comum. E a gente tem que quebrar essa mentalidade de escassez, de falta, de mendigo. De consumismo. Porque ninguém é tão pobre que não possa dar, cara. Por conta até mesmo desse entendimento errado do que é a fé. Então, a fé não é você sempre dar aquilo que você não tem. Então, assim, eu vou agora dar o passo de fé, eu vou dar aquilo. Na verdade, fé é você confiar naquilo que Deus está pedindo para você fazer. Então, a fé ela não é medida. Você não tem que fazer muito. Você tem que fazer o que Deus te pediu. O que Deus pediu. Então, as pessoas acham assim, quanto mais ousado for o meu gesto de fé, mais vai provar que eu tenho fé. Na verdade, não. Na verdade, muitas vezes, cara, você praticar a fé é você mandar uma mensagem no WhatsApp porque Deus colocou o fulano no teu coração. Isso aí é fé. Isso aí é você dar algo que Deus está te pedindo.
Ô, Rafa, Totalmente. E aí o que... Oi. Oi, eu tá fico ouvindo? pensando aqui, como é que você hoje pegaria a tua família e você viraria para tua esposa e falaria para ela assim, Aline, faz as malas, vamos empacotar tudo que a gente tá se mudando. E ela perguntaria para você, para onde a gente vai? Você falava, não sei, mas a gente vai se mudar. Mas pior que eu É já fiz esse, isso. é esse, é esse nível de relacionamento com Deus que a gente tem que desenvolver. Ó, presta atenção, Então, Felipe. a Uma vez eu raiz, a morava. raiz, Fala, fala. É que eu me importo. a raiz de tudo aqui dessa nossa conversa é o nosso relacionamento com Deus. Eu morava em Boca Raton, Felipe, e chegou uma irmã, bateu na minha porta. Essa irmã tem 5 filhos. E ela disse: Oi, pastor, tudo bom? Tudo bom? Ela não congregava na minha denominação, entendeu? Ela não congregava na minha denominação, porque parece que só se congregar na tua denominação, né? Que tu tem que fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa não é nem crente. Irmão, você tem que entender que Deus não é crente. Você acha que Deus é crente? Deus não é crente, não. Deus não é evangélico, não. Deus é santo. Mas então, ela chegou e disse: Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Ela veio pedir oração, cara. Ela veio pedir oração. Eu, sério, irmã, o que você precisa? Não, chegou uma carta de despejo. A pessoa, na realidade, não foi por falta de pagamento, foi porque a casa estava em foreclose. Para quem não sabe, o foreclose aqui na América é quando o banco toma a casa, né? E o dono da casa não pagou e o banco estava tomando e ela não foi avisada. Então a polícia chegou e deu 2 dias para ela sair da casa, senão ia trancar a casa com tudo dentro. E ela pagando aluguel, sem saber que isso estava acontecendo. E ela não tinha como arranjar outra casa. Ela não tinha como arranjar outra casa porque não tinha crédito, né? Não tinha como. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá. Aí eu olhei para ela. E aí o bom, cara, de estar alinhado com Deus e com a tua família, com a tua mulher. Primeiro, quando um homem conhece a Deus, ele revela o caráter de Deus em casa, como Noé. Por que que a família de Noé entrou no projeto? Porque conhecia o caráter de Noé. Entendeu? Quando você conhece a Deus, a tua família vai confiar em ti. Quando você é íntimo de Deus, a tua casa está contigo. Aí eu olhei para a irmã e disse: Não, irmão, vou orar por ti, não. Ela: Que é isso, pastor? Você não vai orar por mim, não, não. Volta para casa, fala pro teu marido arrumar um caminhão e traz a mudança aqui para minha casa. Eu tô saindo da casa amanhã e tu entra aqui na minha casa. Ela: Como assim, pastor? Eu tô saindo da casa e você entra nessa casa aqui. Eu vou ligar pro dono dessa casa aqui, vou avisar para ele que eu estou saindo da casa e vai entrar uma pessoa conhecida minha. Cara, essa mulher começou a chorar tão desesperada, Felipe, chorando, me abraçando. E aí depois a Aline chegou na conversa e ela: Ai, mulher, muito obrigada. A Aline não sabia nem o que era. Amém, amém. Aí eu disse: Amor, nós estamos liberando a casa para ela morar. A Aline: Tá bom. Velho, eu passei um mês morando de favor na casa do irmão, num Ô, Rafa, quarto. o povo acha que a gente é doido, mas eles não conhecem nossas esposas, né? Não, irmão. Doido não, isso é normal, mas isso é normal. Doido ficou uma geração incrédula. Doido ficou uma geração que não escuta o céu. Doido ficou uma geração que vive pelo que tem nas mãos e não pelo que tem no espírito. Então vamos. Cara, no outro dia, Felipe, eu estava saindo da casa, liberando a casa para a família, mulher, o marido e 5 filhos. E eu botei todos os meus móveis no storage, guardei no storage, pagando storage, e fui para um quarto de um irmão que me prestou para me morar. Então, que eu... cara, você é maluco? Não, não sou maluco, cara. Porque na hora que ela falava comigo, o Senhor falou comigo: sai dessa casa e dá a casa para a irmã morar. Então eu me movo pelo que Deus fala. Isso é que é fé. Não é pelo que eu falo para Deus. Não é o que eu falo para Deus, é o que Deus fala para mim. E o grande problema, só fechando o raciocínio que tu perguntou lá atrás, o inferno quer destruir o conceito de fé e quer destruir o relacionamento das pessoas com Deus. Como?
Antes de Jesus tratar a ansiedade, Jesus tratou da avareza. Porque a avareza casou com a ansiedade e gerou um filho chamado incredulidade. O avarento se torna ansioso que se torna incrédulo. Vou repetir, tá? A avareza casou, é uma parceria. A avareza na linguagem lá do Ceará, é mão de vaca, avarento. Casou com a ansiedade e gerou a incredulidade. Por quê? O avarento, Felipe, senta em cima do que tem com medo de perder. O ansioso não dorme direito com medo de não ganhar. E o incrédulo é a junção das duas desgraças. Então, a incredulidade é contra a fé. Mas a incredulidade, ela tem uma raiz, a ansiedade e a avareza. Então, nesse tempo de ansiedade, que as pessoas estão ansiosas, Rafael, como é que tu está vivendo? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Semeando, plantando e colhendo. Quer que eu te fale o último testemunho dos últimos? Estava aqui conversando com a minha esposa. Rafa, deixa eu sair, salvar e a gente entra de novo porque vai dar 1 hora aqui. Vou embora, tá? vamos embora. Galera, fica aí, hein?